Nós estamos começando aí o quarto bloco, né? E aí, nesse último bloco agora, a gente vai contextualizar um pouco das falas do Tiago Ramos, do Oséias, abrir aí para vocês se posicionarem, trazer aí as questões desse, né? E aí, para começar, a gente pode estar com a Fica com vontade que informação, esse né? Pessoal, é só lembrar de entrar com o microfone desligado, por favor. Informação do Tiago sobre o link para todo mundo preencher. A gente já estamos com 60, esperar mais um pouquinho, que aí o Tiago fala uma vez só. Mas aí, se você quiser finalizar com o que você estava falando, né, só retomar um pouquinho e finalizar, a gente abre para as colocações. Pode ser? Pois é, só para terminar, né? Então, pontuei essas questões para a gente pensar, né? Vocês pensarem, se quiserem perguntar alguma coisa. E, e gostaria também de deixar, né, para todos que existe a possibilidade de tratamento, de ajuda, né? Nós, da psicologia, como a Cândida diz, nós estamos aqui para ouvir, acolher, né, quando necessário, e que a gente possa estar aí juntos, né, e proporcionar aí uma, uma percepção e uma visão diferente, né, em relação ao suicídio, e se precisar, estou à disposição. Tiago, você quer dar o recadinho? O pessoal, então, está entrando na sala agora, aí no quarto bloco. Acredito que vai ser o nosso bloco final, né, para a gente poder finalizar, para a gente poder discutir um pouco. Então, é só ficarem atentos aí no chat. A qualquer momento eu mando um link específico desse quarto bloco, tá? Peço aos colegas, aos alunos que estão aí na sala, que conseguiram agora, que possa avisar os colegas, né? A gente tem ainda vaga aí na sala, acredito que acho que quase todo mundo já conseguiu acessar. Então, se porventura algum colega ainda não conseguiu, o momento é esse agora, né? E aí, daqui a pouco, a gente coloca aí o link para vocês preencherem e efetivar a participação de vocês. Obrigado, Cândido. Tiago, e preencher o link em outro bloco, se alguém tiver entrado duas vezes, não precisa preencher nesse bloco não, né? Muito bem, Cândida. Se alguém está entrando novamente, né, para dar continuidade, já preencheu uma vez, não precisa preencher novamente não, porque já está garantido aí a presença. É só para quem ainda não tinha acessado e precisa preencher o formulário, tá? Eu envio o link aí no chat. Tiago Ramos, você quer fazer alguma colocação da fala do Oséias, do que eu trouxe aí de contribuição? Quer complementar alguma coisa? Não só, Tiago na já está verdade, aí, né? sim. Na verdade, só parabenizar, né, tanto a sua fala quanto a do Oséias, assim, muito certeiras, né? Na questão da morte, da sua reflexão de morte, na sua fala, lembrei muito do Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, ele dizia assim, que aquele que não pensa na morte, né, ele é mais seco do que três desertos, né? Ele é mais árido do que três desertos. No sentido de que, às vezes, o que vai também trazer um pouco de sentido para a vida é justamente eu saber desse limiar que eu tenho com a morte, né? E quando você falou dessa questão de que a morte faz parte da vida, né? A dor faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida, é aquilo que no diálogo aberto eles colocam como um item, né, uma contribuição que é tolerar a incerteza, né, que eu falei um pouco sobre isso, essa tolerância da incerteza e de que às vezes o sofrimento e a dor faz parte do processo, né? E muitas vezes a gente fica querendo medicalizar e às vezes até nós do serviço mental também
né? A gente tem aí um ímpeto e uma iniciativa e uma impulsividade também de querer já medicalizar a dor, né? E às vezes a gente também perde aí um processo de contribuir para que esse ser consiga passar por essa tolerância da incerteza, né? Esse momento é lógico, se ele tiver com uma equipe estruturada, como o Oséias disse, né? Uma rede estruturada que está acompanhando, é interessante que é um momento de ganho de maturidade emocional, e é isso que faz com que a gente também tenha um pouco mais de bagagem emocional, né? Só esse comentário mesmo a respeito da morte, que eu acho que é essencial mesmo para as contribuições aí da nossa discussão sobre a vida. Uhum, sim. Sim. Eu lembrei aí quando você disse, né, assim, de uma frase, e eu não sei quem falou, se alguém souber pode ficar muito à vontade para dizer, daquela frase, né, assim, que a gente, né, vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido, né? Porque a gente não traz essa reflexão mesmo para a nossa vida, né? Assim, porque quando a gente se depara com essa ideia de que somos filhos, né? Assim, a sensação que nos traz é que nós não vivemos, né? E aí a gente não aproveita a vida e a discussão sobre a morte, o que ela nos traz de mais rico, assim, é justamente isso, né? Assim, é como nós estamos vivendo, né? É o que nós temos feito da vida, como nós estamos, quando você disse aí, a questão da experiência, né, Tiago? Como nós estamos vivendo cada uma das nossas experiências no nosso próprio de vida, né? Desde a experiência que pode ser uma experiência dolorosa, como você mesmo falou, que para mim essa experiência é dolorosa, como as experiências mais alegres, experiências mais exitosas, né? Mas como nós estamos experienciando a nossa vida, né? E eu acho que essa discussão sobre a morte, né? E a gente trazer aí em pauta a questão do suicídio, eu acho que a gente se colocar em posição de refletir sobre isso, né? Porque quando me veio essa frase aqui, de morrer como se não tivesse vivido, me veio isso, né? A nossa dificuldade de parar para refletir como nós estamos experienciando, né, a vida. Que viver é uma experiência, né, gente? Eu vejo a vida como uma experiência, assim. E como que a gente está saboreando essa experiência, em que alguns momentos vai ser como um gilosismo, né? Eu, particularmente, como adoro giló, lido bem com esses momentos, mas assim, às vezes nem tanto com uns, né? Mas em alguns momentos vai só, né? E vão ser outras coisas que cada um pode trazer aí para a sua mente, né? Algo que não gosta mesmo e que a gente vai experienciar tanto quanto as coisas boas. Então, eu penso que são reflexões muito pertinentes para esse momento, porque nos faz pensar nessa experiência que é a vida. Né, Oséias? O que você acha disso? Quando a gente nós vamos assim, atendendo as pessoas, a vida ela parece muito, né? Elas trazem, elas falam da vida, né? A vida, mas quando elas não conseguem dar mais um sentido na vida, aí elas começam a pensar na morte. A morte se torna presente, mas de uma forma, a maioria das vezes, né? Quando a gente percebe a questão da depressão, elas começam a entender a vida como uma forma de
uma vida cansada, uma vida sobrecarregada, uma vida que não tem sentido. O sentido da vida se torna nulo. Então, o que eu tenho? Tenho nada, eu tenho vazio, eu tenho muito pouco. E aí eu preciso buscar preencher novamente. Mas como? A gente escuta muito isso. E aí as demandas, né, o que essas pessoas trazem são sofrimentos, dificuldades, e a possibilidade de dar um novo sentido a essa vida, né, é muitas vezes difícil, mas é possível. E outra coisa, Cândida, que eu acho importante é que a vida, para muitos, principalmente quando para muitos profissionais é importante dar um CID, né? Dar uma patologia, colocar uma patologia somente e medicar e pronto, né? Você vai conseguir com isso, né? Buscar ou alcançar o que perdeu. Resumir esse ser humano ao mínimo, ao pouco, né? Então, o que eu observo, e acho que isso está mudando, mas acontece ainda, é dar para essas pessoas um CID, um número, medicá-las e pedir, né, e solicitar que elas voltem depois para ver se essa medicação está ajudando, até para aumentar ou diminuir, né, e só isso. E com a reforma psiquiátrica e também com a possibilidade de um tratamento ou de um acompanhamento profissional multidisciplinar, né, é possível ofertar a essas pessoas a buscar um novo sentido, né? A buscar um sentido, ou a perda desse sentido, né? Você encontrar outro sentido. Então, é nesse sentido que eu penso e tenho observado, né, nesse contexto, né, de atendimento, de saúde, né, essa possibilidade de dar novos sentidos, né, para essa vida, né, na vida, né, perdida ou esquecida, ou vazia, né? Nesse sentido, eu tenho observado e a gente tem conseguido proporcionar para essas pessoas essa nova ressignificação. Alguém, gente? Então, nós vamos abrir agora, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Tão correto! Legião Urbana, ó, dá para refletir. Ninguém, gente? Quer fazer alguma pontuação, alguma pergunta? Algum comentário sobre o que vocês escutaram? Posso falar, Cândida? Tem alguém falando? Elaine. Ah, que eu não estou escutando. Posso falar? Pode sim. O ano passado, a gente teve uma palestra lá na Câmara dos Vereadores com o doutor Jaci de Freitas Faria. Ele é um frei, doutor em ciências, da teologia, religião, várias coisas. E ele tem um livro que chama A Arte de Bem Morrer, uma coisa assim. E ele fala justamente isso. Ele falou esse dia na palestra uma coisa que eu achei bastante relevante, que é justamente isso, né? Viver é a arte, morrer é a arte de bem viver, né? Se você vive bem, né, de uma forma confortável com você, com certeza você vai ter uma morte, uma passagem, digamos, né, mais tranquila. E pensando sobre isso, e o que você disse, né, sobre viver,
não ter vivido e morrer, né, essa coisa, né, isso me fez lembrar dessa frase dele, o que eu acho que é bastante interessante, porque é isso mesmo, né? Se você vive bem todos os dias, né, você tenta pelo menos viver de uma forma mais responsável consigo e com os outros, né? Com certeza, a morte é uma coisa que é natural, né? Ela vai vir para todo mundo e ela pode vir de uma forma mais suave, para a gente entender e para a gente vivenciar também. E aí eu penso, né, assim, que nesse processo, né, de viver, a gente precisa, né, Elaine, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, assim, e eu não vou falar desse momento de pandemia, mas nesse momento anterior que a gente já vinha passando aí, né, por um período de transformações, né, assim, por um período que já nos convocava a certas reflexões, eu acho que traz para esse bem viver a frustração, né? Essa nossa capacidade de nos frustrarmos, né? De entender que viver é não ter tudo que se quer, né? Perder de vez em quando, porque quando o Oséias, inclusive, traz da experiência dele aí os adolescentes, né, Oséias? A gente está percebendo que muitos adolescentes estão adoecendo. E aí, gente, a Elaine é do 8º período de psicologia, que ano passado é o 8º mesmo, né, não? Não, eu que esqueci de me identificar, perdão. A Elaine é do 8º período de psicologia e ano passado essa turma, né, teve aí a oportunidade de fazer o estágio nas escolas ano passado. Foi ano passado, né, gente? Foi. Nossa, Foi. me deu um Ano branco passado, aqui sim. agora. Teve a oportunidade de fazer estágio nas escolas municipais do município de Nova Serrana, né? E esse estágio rodas de conversa com os adolescentes, né? Esses adolescentes que o Oséias disse aí, que chegou para eles. Então, nós fomos, né, procurados e a turma da Elaine teve a oportunidade de fazer essas rodas de conversa, que foi assim, uma experiência que eu acredito que para eles tenha sido riquíssima, né? Tanto foi para mim, a professora que acompanhando esse trabalho, né? E o que a gente perceber, e se a Elaine quiser falar um pouquinho disso, e o Oséias também, é que muito do sofrimento dos adolescentes tem ido por essa dificuldade que não é só dos adolescentes, eu acho que é importante a gente marcar isso, né? E o Tiago Ramos, se quiser falar disso também, mas dos adolescentes de lidar com essa frustração, porque está vendo logo na infância, né, gente, os pais num movimento muito grande de não permitir que os filhos sofram, né? Que os filhos lidem com essa frustração, assim. Tem até outro dia eu estava escutando assim uma palestra, assistindo um vídeo, e aí um psicólogo dizendo, né, que um amigo comentou com ele, um amigo que é dentista comentou com ele qual seria a opinião dele, psicólogo, que um pai chegou no consultório desse dentista pedindo para o dentista para sedar o filho na hora de fazer o procedimento lá, porque não queria que o filho passasse pelo desconforto que seria o procedimento que ele tinha que fazer ali, né? Então, assim, isso a gente está encontrando em muitas situações, né? Assim, de pais que naquela curso que muitos de nós, eu acredito que já escutamos, até na nossa própria família, né? Não quero que meu filho tenha a mesma ação que eu, não quero que meu filho passe pelo mesmo que eu passei, né? Assim, e aí tem tido essas
atitudes, esses comportamentos, de não permitir que os filhos, logo na infância, passem por todo aquele processo que a gente sabe que é importantíssimo, né? Assim, na relação com o outro, de se frustrar, aquilo que a gente sabe que é importante, né? Quando um bate, vai lá e revida e volta, e não sei o que e tal, a gente sabe que esse jogo corporal, esse jogo relacional é que ajuda a criança a elaborar essas frustrações. O que eu estou sentindo agora? É raiva? É alegria? Né? É ansiedade? O que é isso? Né? Para quando ele voltar lá para aquela relação, ele volte sabendo o que é isso e já lide melhor com isso. Então, como as crianças estão tendo essa dificuldade, quando chega a adolescência e recebe o seu primeiro não, que é um amigo que eu quero ser amigo dele, ele não quis ser meu amigo, né? Aquele menino, aquela menina por quem eu me apaixonei, que não me correspondeu, o professor ou a professora que me deu nota 10, né? E tantas outras, assim. A gente está vendo esse fenômeno aí, né, Oséias, de como que os adolescentes estão tendo dificuldade. E nos grupos isso apareceu muito, né, Elaine, na fala dos meninos lá, né? Esse sofrimento mediado aí por essa dificuldade de lidar com a frustração. A gente percebeu isso, né, que você bem colocou, e assim, e a questão são lados extremos, na verdade, né? Por um lado, os pais, né, a família, com essa coisa mesmo, eu não quero que meu filho sofra, eu não aceito, né, o sofrimento, ou que meu filho vivencie a mesma condição que eu tive. E por um outro lado, também a gente viu um outro viés, que seria, eu não estou nem aí, sabe? Então, terceirizo a educação do meu filho. Então, vocês da escola, vocês dão um jeito, não sou eu que decido, vocês que vão fazer o que é melhor aí, e tudo. E, então, de um lado, né, se existe todo esse apego ao filho, por um outro lado também não existe apego nenhum. Então, a gente viu essas duas coisas e o sofrimento imenso, né, em forma de automutilação, né, de sofrimento mesmo desses adolescentes, né? E foi bem rico, eles falaram muito mesmo sobre isso, sobre o bullying na escola, sobre o descaso dos pais, a tristeza que é viver em família, né? Isso foram realmente experiências que nos marcaram, assim, profundamente, né? A gente fez esse trabalho, foi um trabalho riquíssimo mesmo. E gostaria de aproveitar, Cândida, eu falei o nome do livro errado, é esse aqui, ó. É O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer. Coitado do autor. E a Elaine falando, né, da roda de conversa e a Cândida, e as rodas de conversa, ela permitiu que eles falassem, né? É algo que eles têm reclamado, que não conversa, que os pais não conversam, né? Que eles não têm isso em casa, né? Que ninguém escuta. Então, as rodas de conversa proporcionou isso. Né? E às vezes, tem adolescentes que têm o jogo de última geração, mas os pais não estão presentes, né? E aí não tem nem a frustração, porque ganho, né? Como a Cândida disse, tem tudo, mas às vezes não pode frustrarem, né? E aí, porque tem tudo, os pais trabalham, entregam. Tem a questão também, eu trabalho muito, então o que eu posso dar eu dou para o meu filho, eu não vou deixar ele passar aperto, porque eu passei muito aperto na vida. E nos grupos de família, a gente escuta muito isso, né? A gente escuta muito os pais falando, né? Eu não vou deixar que meu filho passe o que eu passei. A gente escuta muito isso. E outra coisa que a gente escuta muito na minha época era dessa forma. Agora a gente não pode falar muito, né? Não pode falar não, a gente não pode falar que
que não pode, eles também tem pais que dizem isso, né? Que aí eles já ficam frustrados, e aí eles também... Tem pais que demandam isso, né? Essa dificuldade de conversar com o filho, de impor limites também, né? Isso acontece também aqui, a gente percebe nos grupos com os pais. Ô, Cândida, o Hipólito levantou a mão. Você quer falar, Hipólito? Gostaria sim. O Breno também levantou a mão anteriormente. Se o Breno também quiser falar depois. Vamos lá, Hipólito. Posso? Sim. Eu gostaria de saber dos mestres como lidar com a situação onde o indivíduo ele busca uma morte digna, né? A gente sabe que nem tudo na vida tem solução e saída. Nem todos os problemas são reversíveis. A gente pega um sujeito com um estado avançado de câncer, a gente pega um sujeito com um problema irreversível, qual seja, e alguns brasileiros, inclusive, estão numa fila de espera por uma morte digna assistida em 2 associações que existem na Suíça, né, onde é liberado esse tipo de prática. E eu gostaria de saber como tratar, como conduzir um processo onde um paciente ele busca uma morte digna diante de um problema irreversível que tenha. Posso? Pode. Só para iniciar a discussão e depois vocês complementam, né, a Cândida e o Oséias. É uma discussão que ela precisa de começar a ser feita, né, aqui no Brasil, principalmente, de uma forma mais, não só jurídica, né, eu acho que a gente passa aí pela questão legal mesmo, mas que precisa de ser feita mais de uma forma ética, humana e das disciplinas aí que lidam com a saúde, né? Então, por exemplo, você vai estudar as legislações dos países, né? A gente vê aí que, em grande parte, a questão do suicídio ainda é criminalizado, né? Então, a gente tem, só para a gente ver o tanto do tabu, né? Do tabu e de todo o mito que há em cima do suicídio. De muitos países, na legislação, é crime a pessoa que comete suicídio. Então, ou às vezes terceiros, né, familiares, são responsabilizados, e quando ele não faz com sucesso, né, é uma forma ruim de falar, mas quando ele não morre com a tentativa, ele também é penalizado aí e passível de prisão. Para a gente ver que, às vezes, tem países com legislações mais ferrenhas, no sentido de não dialogar sobre, né? O Brasil, ele não criminaliza, mas a gente também não tem essa discussão mais com esse viés humano, vamos dizer assim, de dar essa morte digna. Tanto que nós temos Suíça, né, a gente tem Canadá, então a gente tem alguns lugares que discutem, né, de uma forma mais avançada, não vou dizer nem humana, mas mais avançada, essa questão da morte digna, né, do camarada que às vezes nós temos locais aí que a pessoa entra numa cápsula e é liberado um gás, por exemplo, e ela ceda e ela nem vê a sua morte, né? Então a gente já tem algumas criações, né, tecnológicas para esse sentido, e de lugares que está mais avançado nisso, né? É uma questão ética, eu acho que é uma questão ética. Nós ainda estamos discutindo eutanásia, ortotanásia, distanásia, né? Eu acho que para a gente ainda falta um pouco de chão para a gente começar a discutir isso aqui no Brasil, mas que precisa de ser discutido porque é aquela velha questão, né? Quem tem poder sobre a vida, né? E isso aí perpassa diversos outros temas, né? Questão do aborto, diversas outras questões, né? Quem é que tem poder sobre a vida? Então, a pessoa tem direito sobre a própria vida dela, né? O Estado manda na vida dela, né? A pessoa deseja morrer, igual você citou várias situações, mas às vezes tem caso que não entra nem nisso, né? Tem país que discute essa questão só da velhice, né? O sujeito já está na velhice, acima de 60 anos, ele já pode ir para uma morte digna se ele quiser, né? Às vezes a legislação já permite isso para ele, ele nem precisa de ter uma doença sem prognóstico. Então, assim, tem países que estão avançados nessa discussão, a gente falta muito discutir e vai para o campo filosófico, né? Vai para o campo filosófico porque é justamente isso, quem é dono da vida? A pessoa tem direito de deliberar sobre a própria vida dela?
e ter uma morte digna nesse sentido, né, de não ter que cometer um ato que é, mais uma vez, tão mal falado, né, mal visto, e pouco questionado ainda nessa questão filosófica, que é o suicídio, né? Então, assim, eu acho que perpassa diversos setores. O Brasil não está muito pronto ainda para esse tipo de discussão, não, mas a gente precisa, né? A gente precisa de criar também espaços, a princípio, criar espaço para poder dialogar um pouco mais sobre isso. A tentativa, só que uma réplica, a tentativa de suicídio no Brasil não é criminalizada, e sim a instigação ou a indução a ele, né? Exato. Estão faltando somente 7 minutos, pessoal. Vamos dar a voz para o Breno agora, Breno, para você fazer a sua colocação? O que eu queria falar, na verdade, é só uma breve fala, só voltando um pouco na parte lá que a Cândida e o Oséias falou, da parte que os pais tentam inibir, né, o sofrimento dos filhos, mas ao mesmo tempo tem também uma pressão por não errar, né, que eles obrigam o filho, meio que coloca na cabeça deles se eles não errar. Então é um outro gatilho, né, que contribui para isso tudo, né, que a gente está vendo aí. Acho que o Oséias deve falar melhor sobre isso, mas eu vejo isso também, essa pressão pelo não erro. Era só isso. Breno, tem de tudo. Tem não errar, tem os filhos que têm que seguir o que o pai e a mãe querem, né? Não pode ser diferente. Tem contextos familiares, culturais, religiosos. São várias questões, né, que envolvem. É singular, né? Tem que observar cada caso. Mas tem de tudo, né? Você tem razão. Né? Tem os que que exige muito, impõe muitas regras, tem que não põe regra nenhuma, tem abandonos, às vezes mora com o pai e com a mãe, mas esses pais abandonou, né? Abandonaram esses filhos, nem desejaram esses filhos, né? Nós, da psicologia, a gente, no momento que a gente faz as anamneses, a gente faz as entrevistas, a gente pergunta, né? Esse filho foi desejado, planejado, para a gente entender esse contexto, como que foi. Então, cada caso é um caso, tem vários casos que a gente poderia discutir, que não dá tempo, né? Mas tem isso sim. Então, gente, errar, né? Eu quero colocar aqui que o todo na nossa vida, né? A gente busca, a partir da palavra, nomear o que nos acontece, né? As nossas experiências, a nossa vida mesmo. A gente lança mão da palavra para nomear tudo isso, né? E nós, na psicologia, sabemos que tem muitas coisas, e né, o Tiago trabalha na saúde mental, e independente de não ser psicólogo, mas eu acho que ele concordar com isso, né? E nós sabemos que muitas coisas, elas não são nomeáveis, né? Nós não conseguimos nomear, nós não conseguimos dar nome para isso. Mas a palavra, ela é a via, né? Mais eficaz a gente dizer do que é que nos acontece. Então, eu penso que o que fica aqui para nós, né, é que a gente busque quem estiver passando por algum momento aí, né, e eu acho que essa é a maior prevenção, é quando a gente consegue buscar recursos pela palavra para dizer disso que nos acontece, né? Para poder externalizar o que nos acontece. Porque, por mais que alguma coisa nos escape, nós sempre vamos estar ali, às voltas, né? Fazendo borda a isso que nos escapa, para que, de alguma forma, a gente consiga dar nome
para que seja um sofrimento, né? Que seja um sofrimento, que seja uma dor, que seja alegria, mas é isso que a gente faz, né? E é isso que nos dá a capacidade de suportar, né? Essa dor. Eu trago aqui o suportar, a palavra suportar, ela nos dá dois sentidos, né? O suportar do dar conta e o suportar de algo que nos suporta ali, né? Assim, que nos dá esse suporte mesmo. E eu acho que é a palavra que atinge esses dois sentidos para a nossa vida, né? O que suporta quando eu falo e o que me dá suporte para eu dar conta de tudo isso. Então, assim, como profissional aí da psicologia, eu deixo aqui, né, gente, aí um convite, uma sugestão para aquelas pessoas que estejam precisando ou que saibam de alguém que está precisando, que procure ajuda ou que procurem, né, que possa dizer disso que precisa ser dito. Que se não for pelas palavras, que de alguma forma isso vai se fazer presente na fala para aliviar tudo isso, né? Então eu acho que a cura, né? Ou se não a cura, o tratamento, mas o que nos dá condição para isso que é do nosso pismo, né? Assim, para as nossas questões emocionais, é a possibilidade de falar disso, né? Então, gostaria muitíssimo de agradecer o Tiago, que com muita disponibilidade, né, fiz o contato, ele já topou na hora, com muito carinho, com muita disponibilidade. Tiago, um prazer te conhecer, um prazer ter as suas contribuições aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, espero poder contar com você em outros momentos, né? Ideias que custar, mas conseguiu, né, para trazer as suas contribuições. Muito obrigada mesmo. Karina, né, que com muita destreza faz essa mediação, e todos presentes, os professores, os alunos. Gente, muito, muito obrigada mesmo. E, se Deus quiser, até daqui uns 15 dias lá na FANS, né? Muito obrigada, beijo, boa noite para todos, gente. Boa noite. A gente que agradece. Obrigado, Cândida. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa Tchau, com noite. Deus, tchau. Saudade, Dodora. Oi, Patrícia. Karina, Dodora, que delícia. Ei. Amém. Saudade de vocês todos. Panela, essa Nós psicologia. também. Abraço, fique com Deus, viu? Ei, Boa noite a Adriano. todos.